Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Voltamos aqui pro Chapadão, o voluntariado acabou. Hoje nós vamos mostrar para vocês quanto gastamos nessa Kombi, qual foi o nosso investimento para essa vida maravilhosa que estamos vivendo. Primeiro, Jéssica tá aqui. Bom dia! A casa tá uma bagunça, acabamos de acordar, nossa casinha pequenininha, vamos arrumar, bora? Bora, na Bora arrumar essa casa para falar para vocês aí o que é importante. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's... Combinha já tá meio que organizada, né? Pro dia a dia. A Gabi tá ali vendo os valores que a gente gastou, só confirmando. Assim, a gente sempre fazia um resumo do total que a gente gastou na Kombi, né? Tudo, em construção, em reforma, em tudo. O valor da Kombi em si. É, tudo. E hoje, olhando fracionado, para montar essa Kombi, a gente gastou muito pouco, assim, foi bem pouquinho mesmo. Para quem acha que é fora da realidade montar uma Kombi, não é. De verdade, se você tem um salário aí médio aí, você monta com facilidade. Se você tem um salário mínimo, você demora um pouquinho mais, mas consegue, dá certo. O G agora vai sair para atender. Qual que vai ser o trabalho de hoje? Hoje eu vou fazer uma sobrancelha. Rapidinho, só te cortando. Foi uma coisa que a gente esqueceu de falar no vídeo do trabalho. No vídeo do trabalho, pra você ver o tanto de coisa que a gente faz, a gente esquece de falar. Hoje eu vou fazer uma sobrancelha. Por 8 anos eu trabalhei como depiladora, maquiadora e design de sobrancelha lá em Campinas. Então eu também faço esse serviço na estrada. Faço normalmente para viajantes. Esses são viajantes também, mas eles já estão aqui em Pipa há 1 ano e eu vou lá atender eles. Estou atendendo eles desde que a gente chegou. Exatamente, e foi algo que a gente esqueceu total, porque desde o começo você trabalha, né? Desde o começo eu trabalho com isso. Então, se você quiser encontrar a gente na estrada e encontrar a gente na estrada, vamos fazer essa sobrancelha, vamos fazer esse buço. Já fez o marketing. Fazer axila, tudo a gente consegue fazer. Eu tenho os materiais aqui. É isso aí. Boa sorte, viu? Bom trabalho. Te amo. Te amo. Acho que eu peguei. Tchau, Ju. Vem. Vem. Te amo. Fica aí, hein? Tarará, tarará. Tristeza. Ei. Mamãe tá aqui, cara. Psiu. Ei. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mostrar para vocês quanto gastamos na nossa Kombi, o que fizemos, qual foi o processo. Lembrando que nós montamos a nossa Kombi em 2020. Já estamos na estrada há 1 ano, então saímos em 2021, já estamos no ano de 2022. Depois disso, muita coisa mudou. Pandemia, o dólar subiu muito, as coisas aumentaram muito. Então, o valor que for de 2020, vamos colocar em verde, tá ok? Vai ser os valores que eu vou falar para vocês. E o valor que aparecer embaixo em vermelho vai ser o valor de hoje, tá bom? Vamos tentar encontrar tudo que a gente comprou na época, do mesmo modelo, tudo certinho, para colocar o valor de hoje, colocar aí quanto gastaríamos se montássemos hoje, tá bom? Mas só para lembrar que todos esses valores foram do ano de 2020. Então, bora lá. Então, para começar, queria dizer para vocês que nós compramos essa Kombi em 2019, setembro de 2019. Ela é uma Kombi Kleiper 1995, modelo 96, e nós pagamos nela R$8.000. Na época, ela estava ótima de lataria, estava ótima de motor. Precisamos fazer alguns ajustes? Com certeza, mesmo que estava muito boa na época, por precaução, para se prevenir de um problema maior que pudesse vir, nós fizemos revisões bem detalhadas nela. Então, coisas que tava de meia vida para lá, nós trocamos por segurança, já que íamos cair na estrada, né?
Não íamos deixar a sorte, contar com a sorte na estrada. Então, fizemos uma revisão geral, tudo que precisou trocar a gente trocou. A lataria dela estava muito boa por ser ano 95, mas ela tinha alguns podrezinhos nas janelas que a gente teve que retirar, fazer uma manutenção, né? Fizemos algumas reformas nela, então a Kombi a gente pagou R$8.000. Tivemos a questão de, Gabriele, mas é só isso que eu gasto? Bom, na época a gente comprou o veículo, então a gente tem que fazer transferência, tem cartório, tem laudo de vistoria, tudo. Isso a gente já gastou aí em torno de R$500 mais ou menos. Então vamos por aí, vamos pondo na ponta do lápis, né? Gastamos R$8.000 na Kombi. Aí tem a transferência, laudo, tudo que foi mais ou menos R$500 na nossa cidade, tá bom? E vamos começar então pela revisão, que foi a primeira coisa que a gente fez. Então a gente tem que contar que o mecânico na época era meu tio. Ele cobrou tudo certinho na época da revisão, mas é óbvio que ele deu um desconto, então isso tem que ser colocado em consideração, porque talvez você aí na sua cidade não tenha alguém que vá te dar um desconto, então são valores que a gente pagou, tendo a oportunidade aí de ser uma pessoa que fez um valor mais baixo pra gente, tá bom? Mas é uma média, tá ok? Então na época a gente fez troca de coifa, a gente mexeu em retentor, coxim, trocamos mangueiras, trocamos toda a graxa, óleo, filtro de ar, correia. Fizemos uma revisão zona geral nela. Aí colocando fibra de vidro, que na época que a gente fez a reforma dos vidros, a gente colocou fibra de vidro, tá bom? A gente trocou borracha de alguns vidros, aí teve parte de ferrox, que por dentro ela tava boa, mas ela tinha bastante pintinha de ferrugem, então para não aumentar a gente acabou mexendo nisso. Bem no comecinho nós tivemos um probleminha no hidrovácuo, que deu aí em torno de uns R$500, só esse hidrovácuo, mas isso foi em começo de 2020, mais ou menos, a gente trocou o hidrovácuo inteiro e nunca mais, até hoje, 2022, e nunca mais deu problema, tá bom? Aí a gente colocou, aí isso entra como um extra, mas a gente colocou, não dá pra viver sem. A gente colocou um som, a gente gastou R$400 mais ou menos nesse som. Não dá pra viajar sem som, né, minha gente? Tem que ter trilha sonora. A gente teve, por exemplo, a reforma do nosso para-choque, inclusive Ricardo, um beijo, Sandra, um beijo. Eles arrumaram o nosso para-choque que estava amassado. Não cobraram mão de obra, só cobraram o material. Foi uma ajuda aí, ajudaça. O para-choque ficou bala, tava bem amassado mesmo e eles deram um grau, ficou massa. A gente gastou aí R$125 de material, né? A gente comprou uma janela lateral, que inclusive tá aqui dentro dessa Kombi, mas não está instalada, a gente nunca colocou essa janela. Desculpa. Acontece, né, gente? Acontece. Mas a gente vai pôr, uma hora a gente vai pôr. E teve a caixa de direção, que uma semana antes de começar a nossa viagem, a gente resolveu trocar, porque não estávamos com uma folga, estávamos com uma férias de 39 dias. Fazia quase um volante meio assim para ter a direção de volta, né? Para quem tem Kombi sabe como é que é a direção. Tava com uma folga gigantesca. Já não tinha como fazer manutenção, né? Porque tem como ir dando uma apertadinha. Nesse caso, não tinha mais jeito. Então, nós compramos uma nova caixa de direção. Pagamos R$1.200 nela na época. Mas ficou bala. Até hoje ela tá... hoje já mais de um ano dirigindo aí. Ela criou uma pequena folga, mas bem pouquinha mesmo. Tá bala. Então, nessa reforma de Kombi, que a gente teve que trocar algumas coisas, que não tem a ver com o motorhome, né? Só dentro da Kombi e na Kombi, motor e tudo. Nós gastamos aí R$4.000, mais ou menos. Quero dizer que, às vezes tinha que correr para comprar um parafuso, para comprar alguma ferramenta, ou para comprar alguma coisa. E nessa correria nós não marcávamos. Então, a gente colocou...
um valorzinho a mais porque a gente sabe que a gente esqueceu de muita coisa, certo? Então, a reforma da Kombi, lembrando que a Kombi estava boa. A Kombi estava boa, foi uma reforma de prevenção, foi uma reforma de coisas que precisavam e de coisas que poderia dar uns problemas mais pra frente, então a gente resolveu trocar R$4.000. Isso contando com o som, tá bom? Que é só por luxo, claro. Mas de 3.500 a R$4.000 foi a nossa reforma da Kombi. Tudo o que precisávamos fazer para deixar ela perfeita. Lembrando, não pode esquecer que isso é um carro que estava bom. É um carro de 95 que estava em estado bom. Não estava ruim, não. Então tem que colocar isso em consideração quando você vai escolher um veículo, porque você vai precisar dar uma manutenção nela, porque você vai cobrir de madeira, então você precisa reformar, porque depois fica muito difícil. Cerca de R$4.000 aí. Então R$8.000 a gente comprou a Kombi. Mais ou menos R$500 foi laudo, transferência e cartório. E a reforma da Kombi foi mais ou menos R$4.000, de 3.500 a R$4.000 reforma da Kombi. Agora vamos para a parte importante. Quanto gastamos no nosso motorhome? Quanto gastamos em madeira, geladeira e tudo mais, tá? Não se esqueçam que é do ano de 2019, final de 2019 para 2020, ok? Então vamos começar. Ó, lá na frente a gente teve a troca dos bancos, compramos bancos do HB20, que eles são mais baixos, a gente pagou aí em torno de R$700, eram bancos novos, tá ok? Tivemos que fazer a instalação, inclusive foi o tio mecânico que fez a instalação deles, então a gente tirou os originais da Kombi e colocamos o do HB20. Vamos lá, o rack foi um achado, foi um bagageiro. A gente pagou R$230, nós tivemos que dar uma pintura nele, que ele estava guardado. Mas na época a gente achava bagageiro aí por R$1.000, R$1.500, R$800. Claro que de um material bem superior assim. Mas pro que a gente precisava, a gente pagou R$230, tá até hoje. Pro que a gente precisava foi perfeito. Nunca nos deu problema. A gente precisou fazer uma pintura nele, então teve gasto aí com tinta, com zarcão, né, para tirar o ferrugem. Aí foi uma média aí de R$230, R$280 com tinta. A nossa geladeira é uma geladeira Geobox 12 volts. A gente deu preferência para comprar direto da Geobox, porque se fosse para comprar geladeira, para comprar motor, para fazer instalação, para ter garantia só de motor, para ter garantia do motor tinha que fazer instalação direto na Geobox, que era longe de casa, então a gente preferiu comprar a geladeira inteira. Na época a gente pagou R$2.054. R$2.054 pagamos na geladeira Geobox. Caixas da PPVille, compramos duas de 40 litros cada uma. Compramos da PPVille, pagamos R$710 nas duas caixas, com frete, tá, gente? Não sei quanto tá hoje, talvez eu possa mandar uma mensagem para saber quanto tá hoje, mais ou menos, mas acredito que não tenha fugido muito mais do que isso. Vamos ver. Aí compramos, por exemplo, o sofá-cama. Sofá-cama a gente pagou na estrutura, né? Só no rack. Pagamos R$240. Pagamos R$240. Aí teve, por exemplo, nossa manta térmica que compramos a lã de rocha. Em outro vídeo a gente comentou com vocês que talvez eu não compraria lã de rocha pela dificuldade de instalação, sabe? Pelo trabalho. Mas até um seguidor falou pra gente que foi uma vantagem no sentido de que ela não é inflamável. Isso é verdade. Na época eu considerei isso. Foi bom, ela segura bem. Às vezes tá um calorzaço lá fora, a gente tá sem nenhuma árvore perto, até porque a gente tem um painel solar, não pode ficar sem. Mesmo que no momento a gente tá sem bateria, porque a nossa bateria ferveu. Estamos sem grana para comprar outra, então a gente pode ficar na sombra à vontade.
Enfim, a lã de rocha a gente pagou na época R$ 120 em 2 rolos, que foi mais que o suficiente. Aí compramos o nosso fogão da Venax, é o modelo mais antiguinho, normal, a gás, com a tampa de metal. Compramos ele usado. Gente, tudo que nós, na época, por mais que nós tínhamos bons trabalhos e tudo, a gente deu preferência para comprar tudo que a gente pudesse comprar usado, que tivesse bom, a gente deu preferência. O fogão foi um deles, a gente comprou usado, pagamos R$ 110. A nossa sorte foi que a pessoa que comprou esse fogão não usou o fogão, estava parado, ela comprou e deixou guardado, ele estava perfeito, não tinha ponto nenhum de ferrugem nem nada, nós pagamos R$ 110 nele. O porta-pote, por exemplo, porta-pote a gente comprou da marca Blue Camp, pagamos R$ 390 no porta-pote de 20 litros. Uma coisa que a gente pagou bem caro, que eu não me arrependo, nosso piso laminado em manta, pagamos aí R$ 250 só para fazer o chão da Kombi. Galera, foi um luxo que a gente se deu, que se fosse hoje dar uma dica, pense bem, porque é algo que você pisa o tempo todo, as coisas caem em cima o tempo todo. Então, na época a gente podia ter comprado aquele simplesinho que custava, sei lá, R$ 19 o metro, que daria poucos, nem daria nem R$ 100. Só que ele é muito fraco, encontramos em outros motorhomes, eles rasgam com facilidade, eles soltam as pontas e tudo. Já caiu coisa de ponta, que ele até chegou a fazer um furinho, mas como ele é emborrachado, ele veda por ele mesmo, né? Então a gente comprou manta asfáltica para cobrir toda a parte lateral aqui de motor, chão, a frente, porque ficava bem frio lá na frente, então a gente colocou a manta. Não aqui no Nordeste, né? Mas na nossa região que era frio, cara, a gente entrava dentro da Kombi, era um congelador isso daqui quando não tinha manta, não tinha nada, impossível, cara, impossível. Então a gente colocou a manta lá na frente, colocamos o tapete em cima e hoje, tanto pro calor... e no calor também, quando a gente pegava a pista, alguma coisa assim que tinha muito calor, a gente também sofria um pouquinho. Hoje a gente não sofre mais, colocamos a manta asfáltica, pagamos aí R$ 190 no rolo grande de manta asfáltica e deu tudo certo. Tá, vamos lá pro importante. Compensado naval de 15 milímetros e 4 milímetros. Pagamos na época R$ 700 em toda a madeira da Kombi. Tá. Gabriele, mas você teve mão de obra para pôr a madeira? Não tive. Mas eu não sei mexer. Pois é, minha gente, vai ter que se virar nos 30, porque nós também não sabíamos. É óbvio que tivemos a ajuda do meu pai, do sócio dele, porque eles têm uma marcenaria, então nós usamos todos os equipamentos da marcenaria, não tivemos a mão de obra. Na época, eles mesmos disseram para nós que seria um serviço aí que poderia acrescentar até uns R$ 10.000, assim, chutando bem baixo, que um profissional talvez cobraria da gente, entende? Então tivemos essa sorte também de não ter tido essa mão de obra cobrada, entende? Então R$ 700 pagamos na madeira. A gente pagou R$ 300 no nosso toldo também usado de uma loja que tinha fechado por conta da pandemia. Também foi um achadaço assim, porque era um toldo que tava muito caro na internet ou que estavam pedindo, tava muito caro. A moça na época fez R$ 300 pra gente, acho que ela só queria dispensar mesmo. Aí tivemos... Eita, começou a chuva. Vem, Juju. Vem pra dentro, meu amor. Bom, aí tivemos bomba d'água, pagamos R$ 240 na época daquela Ceaflon, acho que é esse o nome, não me recordo. Mas pagamos R$ 240 nela na época. Pagamos R$ 198 num detector de gás. Detector de gás é para sua segurança, claro, né? A nossa cuba, pagamos 160. Eu falo todo o valor com frete, tá, gente? R$ 166.
Se eu não me engano foi 120, 130 na época, uma Cuba da Tramontina. Teve o climatizador, nós não pagamos, climatizador da Resfriar nós ganhamos do meu cunhado, mas ele pagou aí dos R$850, também não tivemos essa instalação. Bom, enfim, pagamos muita coisinha, no geral as coisas mais caras aí da parte de motorhome foram essas. Então, Kombi motorhome. Tem a parte elétrica também, na época a gente pagou na bateria e no controlador, que foi uma compra só, a gente comprou pela Neo Solar, pagamos R$1.600, R$1.700. Bateria de 240 Ah da Freedom e um controlador da EVPer 30 Ah. No painel solar a gente compramos um painel de 370 monocristalino, pagamos R$710. Um painel de 370 monocristalino por R$710. O inversor a gente comprou aquele bem simplesinho, até porque a gente comprou tudo 12 volts para não ter problema com o inversor. Nosso inversor é só para carregar câmera, para carregar notebook. Nosso inversor é um inversor de 3.000 de onda modificada, de 12 para 127, que é a nossa voltagem lá da nossa região. Pagamos R$360. Compramos alguns voltímetros, pagamos cerca aí de R$80 em 2 voltímetros. Compramos caixa de fusível, caixa porta fusível 12 volts, pagamos R$190. Enfim, se a gente for ver a parte de elétrica da nossa Kombi, a gente gastou aí em média R$3.900, R$4.000. Enfim, tem muita coisa que a gente comprou, manta duas faces. Na época a gente comprou um cooler 12 volts que a gente pagou R$390, que a gente nunca usou esse cooler, porque a gente não ia ter geladeira, a gente decidiu ter geladeira. Por isso que é muito bom pensar muito bem antes de fechar qualquer compra de motorhome, porque é uma decisão que você vai tomar e se você muda 1 centímetro de um móvel, você já tem que trocar aquilo. Então é muito bom pensar em tudo para encaixar e você fazer todas as compras e não ter perda, né? Ó, na época, parte de motorhome e elétrica, contando elétrica, tudo, eu só tirei aqui a revisão, né, os ajustes que nós tivemos e laudo e compra de Kombi. Então vamos lá. Pagamos R$8.000 na Kombi. Tivemos o custo de transferência e laudo cerca de R$500. E tivemos aí uma média de R$4.000 na reforma da Kombi. Ok? O que gastamos na montagem do motorhome? Gastamos aí cerca de R$13.500 a R$14.000, contando com parte elétrica, contando com as madeiras, geladeira, bancos lá da frente, a montagem da Kombi. Então, colocando no total, tivemos aí R$8.000 da Kombi, R$14.000 do motorhome, mais R$4.000 da reforma, mais transferência e laudo, tivemos aí um custo de R$26.500, R$27.000 foi o que a gente gastou para ter a Kombi, arrumar a Kombi, montar a Kombi, por parte elétrica, por tudo. Gastamos aí em torno de R$26.500, R$27.000 aí com alguns custos que a gente não se lembra. Mas essa foi a média que a gente gastou. Eu achei que foi razoável. É a minha casa hoje, tudo que eu tenho tá aqui. Tenho geladeira, tenho fogão, tenho bomba, tenho energia. Claro que tudo isso tem os seus ciclos, igual, por exemplo, a nossa bateria. Nossa bateria a gente comprou no final de 2019. Foi uma coisa que eu não faria novamente. Eu vi a promoção, já tinha decidido montar a Kombi, aí eu falei, putz, preciso comprar isso rápido. Mas ela ficou 1 ano e meio instalada, só gerando alguma coisa, então foi tipo gasto, né? Foi um gasto de tempo de vida dela, que hoje eu poderia estar usando. Mas tá bom, faz parte, faz bem para aprender. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro.
Pode pôr aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou algum valor específico que você queira saber, pode pôr que a gente responde. Mas no geral, os maiores valores, tudo foram esses, tá? Então a gente teve aí um gasto de 13.500 a 14.000 reais para montar a nossa Kombi do jeitinho que a gente queria, tá bom? A gente não economizou. Economizamos quando podíamos comprar algo usado, que tivesse bom. Mas quando, por exemplo, a gente comprou uma boa geladeira, a gente comprou um bom piso, a gente comprou madeiras boas, a gente deu preferência para comprar materiais bons, para não ter manutenção em tão pouco tempo, né? A gente sabe que vai ter a manutenção em algum momento, mesmo sendo ótimo, mas é isso. Gastamos aí em torno de R$ 26.500 no total. Essa é a nossa casa. Tem gente que acha que é um absurdo. Eu de verdade, se você for fracionar isso, se você for dividir isso no ano ou em alguma coisa ou em meses e tal, fica um valor acessível para qualquer pessoa. Nós tínhamos trabalhos fixos, então nós dividíamos essas contas. Quando eu era comissionada, a Jéssica também trabalhava, também tinha um estilo de trabalho que tinha mês que ela ganhava mais, tinha mês que ela ganhava menos. Então nesses meses que a gente ganhava mais, a gente comprava muitas coisas à vista para não ter que pôr lá na frente, para não ficar muita conta acumulada. Mas a gente montou essa Kombi durante um ano, então a gente foi pagando coisas parceladas. Tiveram coisas que eu dividi e consegui terminar antes de sair para a estrada, entende? Parcelei em 10 vezes e mesmo assim eu terminei antes de sair para a estrada. Então, todo esse planejamento é importante. Eu acho um valor muito válido para uma coisa que você mora dentro. É uma Kombi, claro, se fosse uma van, talvez seria o dobro ou o triplo, né, de valores, claro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós adoramos a nossa casa, adoramos a nossa Kombi, montamos do nosso jeitinho. É uma coisa que a gente sempre fala, se você vai montar algo para você morar dentro. Então, paga um pouquinho mais caro, coloca algo que você vai olhar todos os dias e vai falar, pô, paguei bem. É isso, é válido. Muito obrigada, até o próximo vídeo e é nóis. Qualquer dúvida, não esquece de pôr aqui nos comentários, a gente vai responder todos. E só agradecer todo o carinho que vocês estão tendo por nós, tá bom? E tamo junto. Até a próxima. Uhul! Valeu! Ai, tava com fome. Eu queria pedir desculpas pela camisa toda amassada e amarrotada. É que a gente não tem ferro. E é isso.